Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Inácio, essa é a disciplina de Laboratório de Programação ofertada pelo curso de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú, e com conteúdo baseado na disciplina CS50 da Universidade de Harvard. Bom, vamos falar um pouco sobre encontrar erros, ou o processo de debug dentro dos nossos códigos. O processo de debug recebeu esse nome porque nos primeiros computadores onde você não tinha um teclado para programar, a programação era feita plugando e desplugando cabos em terminais de conexão, como uma tomada. Um dia, alguns programas começaram a apresentar defeitos de funcionamento e quando foram investigar todos os passos, descobriram que tinha um besouro num dos terminais de conexão. E esse besouro estava impedindo o fluxo de corrente passar, fazendo com que o programa funcionasse incorretamente. Então, o processo de encontrar erro acabou recebendo esse nome, ou seja, procurar besouros nas entradas do seu programa, né? Nas entradas do seu computador. E não mudou até hoje. Você pode fazer isso de algumas maneiras. Já vimos nas aulas anteriores que se você precisa verificar um erro enquanto o seu programa não compila adequadamente, você pode usar, por exemplo, a ferramenta Help50, que vai te ajudar a entender melhor as mensagens de erro do compilador. Se o seu código funciona, você pode utilizar a ferramenta Style50 para poder organizar melhor o seu código, indentação, posicionamento de chaves, posicionamento de parênteses, entre outros. E por fim, para verificar se os problemas que você está resolvendo atendem aos requisitos que estão propostos no próprio problema, você pode utilizar a ferramenta Check50. No entanto, tem alguns outros tipos de erros que é importante a gente entender. Eu vou dar um exemplo agora. Bem, eu vou criar um novo arquivo aqui e já vou salvar ele com o nome de bug0.c para indicar que o nosso código vai ter um bug. A ideia é escrever um código que vai exibir 10 símbolos de hashes. Então, lembrando que, como cientistas da computação, geralmente vocês vão começar contando do zero. Então, eu começo a minha contagem aqui com a variável i igual a zero. Lembrando também que é importante deixarmos espaços adequados para que o nosso código se torne legível. Eu vou então imprimir um símbolo de hash e um caractere de barra n. Vamos ver se o nosso código funciona. Bom, compilou, não deu erro, e vamos ver então se ele faz o que realmente nós planejamos para ele fazer. Bom, imprimiu um conjunto de hashes. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos um total de 11 hashes. Onde que se encontra esse erro? Bem, nós podemos fazer algumas coisas para encontrar esse erro. Vejamos alguns exemplos. Uma maneira de você detectar erro no seu código é, por exemplo, utilizando printf. Vamos testar essa maneira? Bem, voltando aqui à nossa ideia, vamos ver um exemplo de como que nós podemos identificar esse bug utilizando o printf. Não é a melhor solução, mas para um programa simples como esse que nós temos aqui, vai bastar. Eu vou então escrever aqui no meu código um lugar reservado para imprimir inteiros. Vou indicar que inteiro é esse, é a minha variável i. Eu preciso então salvar o meu código e compilar novamente. Bom, nenhum erro aconteceu. Vamos executar o código e ver se ele funciona ou vamos tentar identificar o erro. De fato, se você perceber, foram impressos 10 símbolos de hash, do 1 ao 10, mas lembre que nós começamos a contar do zero e fomos até estritamente o 10, e não até um número menor do que 10. Lembre, como cientista da computação,
por conta da maneira como os computadores contam, trabalhando com números binários, onde o primeiro número binário é tudo zero, ou seja, você vai começar a contar do zero. Se você vai começar a contar do zero, você está introduzindo um número extra, o próprio número zero. Então, ao invés de você contar até o final, você sempre vai trabalhar até o número n menos 1. Se eu quero imprimir 10 hashes, eu tenho que ir até o 9, ou, no caso, até o primeiro número menor do que 10. Esse é um exemplo do que nós podemos fazer com o printf para identificar erros nos nossos códigos. E uma observação importante, então, lembre-se, quando você começa a contar do zero, você nunca vai até o último número, você vai até antes dele. Você vai ver isso também na disciplina de matemática discreta, trabalhando com aritmética modular. Normalmente, o que nós vamos fazer para encontrar erros é o processo de debug. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Debug 50 dentro da IDE CS50. Se você utiliza alguma outra IDE, provavelmente essa sua IDE deve estar integrada com a ferramenta de debug do seu sistema. Por exemplo, o GDB. Vai depender da IDE, da interface de desenvolvimento que você está utilizando, do compilador e do conjunto de ferramentas que está instalado no seu sistema operacional. Nós vamos utilizar então o Debug 50. Vamos ver um novo exemplo? Eu vou criar um novo arquivo, vou chamar esse novo arquivo de bug1.c, vou salvá-lo na minha pasta W2. Em que consiste o nosso bug1? Bem, nós vamos solicitar a colaboração do usuário para digitar um número inteiro até que o usuário digite um número inteiro negativo. Nós também vamos construir a nossa primeira função. Eu vou chamar essa função de getNegativeInt, ou seja, eu vou pegar um inteiro negativo a partir da entrada do usuário. E como que essa função vai se parecer? Bem simples. Eu vou ficar solicitando um número até que o usuário digite esse número e ele seja um valor negativo. Que número é esse? Bom, eu preciso então declarar uma variável n e fazer uso da função getInt, solicitando para o usuário informar um número até que ele seja um número negativo. E dentro da minha função main, então eu vou declarar uma variável i que faz uso dessa função que eu acabei de criar e simplesmente imprime uma variável, imprime o valor da variável. Opa, um erro aqui no nosso código. Vamos tentar identificar. Primeiro, o que é essa função? Bom, para facilitar a nossa vida, vamos fazer uso das ferramentas que estão disponíveis e checar a ferramenta CS50. Bom, a ferramenta não foi de muita ajuda para a gente, mas ele manda retornar a nossa atenção para a linha 13 do código. O que tem na linha 13 desse nosso código? Bem, lembre-se que nós definimos uma função chamada obter um inteiro negativo e essa função ela tem um tipo. Do mesmo jeito que variáveis têm um tipo, funções podem ter um tipo. A nossa função pegar um inteiro negativo é do tipo int. Isso significa que quando essa função terminar, ela deve informar um número inteiro. Esse informar um número inteiro é feito através da instrução return, passando um número inteiro ou uma variável. Eu vou indicar a variável n. Então, lembre-se, toda vez que a sua função tem um tipo e esse tipo ele é diferente de void, a sua função precisa de um valor de retorno. Vamos discutir isso mais adiante, mas por enquanto você tem que ficar ciente disso. Você pode definir tipo de função. Se esse tipo não for o tipo void, você precisa definir um valor de retorno dessa sua função. Tentando compilar mais uma vez, aparentemente não deu erro. Vamos então testar se o nosso código funciona corretamente.
Hum, eu deveria solicitar números até o usuário digitar um número negativo e não foi isso que aconteceu. Bom, nós podemos introduzir printfs, mas o printf já está aqui. Ele está dizendo que eu peguei o número 3 e eu deveria pegar um número negativo. Como que nós podemos então identificar esse erro? Nós podemos usar a ferramenta debug 50 com o nome do nosso código, com o nome do nosso arquivo executável. Bem, então como que essa ferramenta funciona? Simplesmente você digita debug 50 e o nome do seu executável. Não esqueça do ponto barra no nome do executável. Ué, uma mensagem de erro? Bom, de fato, para você poder utilizar ferramentas de debug, você precisa de algo chamado de breakpoint ou um ponto de parada. Como que a gente define um ponto de parada? Primeiro, você identifica a linha onde você acredita que está o seu erro, você clica com o botão direito em cima dela e adiciona um breakpoint. Depois que você adicionou um breakpoint, você pode usar a ferramenta de debug novamente. Você vai perceber que do lado direito abriu uma barra lateral e aqui no seu código ele parou de executar exatamente na linha onde você definiu o seu breakpoint ou o seu ponto de parada. É exatamente isso que o debug vai fazer. Ele vai parar onde você definiu o ponto de parada e você pode então seguir passo a passo executando cada uma das instruções até que você tenha um resultado satisfatório. Então, por exemplo, se eu executar essa linha, para poder fazer isso, eu clico nesse botão de avançar. Eu não vou entrar no conteúdo da função getInt ou nesse outro botão do lado, onde eu vou entrar no conteúdo da função getInt e vou ver como que ela está funcionando. Para esse caso aqui, nós vamos pular o conteúdo da função getInt e simplesmente o que vai acontecer é, vai ser exibida a nossa mensagem, nós vamos digitar o nosso número e no momento seguinte o debug para na próxima linha. Nessa próxima linha eu deveria ter um teste e verificar se o meu 3 ele não é um número negativo, eu tenho que voltar para o meu laço de repetição. Nesse caso eu estou checando se o meu número é menor do que zero. E na prática, esse laço ele vai se repetir enquanto o número for menor do que zero. Caso contrário, ele vai parar de funcionar, ele vai sair do while. E eu preciso de um código justamente ao contrário. Nesse caso, eu identifico que o meu erro está na linha 12. E como que eu faço então para mudar o meu código de forma que ele funcione de maneira correta? Bom, primeiro vamos resumir o funcionamento do código. Já encontramos o erro. Podemos clicar nesse botão azul e ele vai então exibir o nosso resultado. Eu tenho que inverter o sinal. Enquanto o meu número for maior do que zero, eu devo continuar pedindo números. Lembre, eu mudei o meu código fonte, eu tenho que compilar ele novamente. Bom, compilou sem erro, podemos testar e fornecer números positivos. Bom, aparentemente está funcionando. Se eu fornecer um número negativo, legal, ele consegue entender. Ele vai pedir números até eu digitar um número negativo. Vamos fazer mais um teste. Alguns números positivos e... bem, 0 não é um número negativo. Então, de novo, eu suspeito que o erro esteja na mesma linha, mas nós podemos ver o debug de uma outra maneira. Eu vou, por exemplo, incluir um ponto de parada na linha 18 e vou remover o ponto de parada da linha 10. Imaginando que o meu erro pode estar bem no comecinho do meu código. Eu vou utilizar a ferramenta debug 50 novamente e nós vamos seguir passo a passo a execução desse programa. O programa parou na linha 18, como esperado, só que dessa vez, em vez de pular o conteúdo da função, eu quero entrar na função getInt para ver se alguma coisa está acontecendo lá dentro. Ou seja, em vez de usar esse botão que passa por cima do ponto, eu vou entrar nesse botão que entra no ponto.
E aí, de novo, eu vou para a minha função getNegativeInt e estamos novamente na linha 10. A linha 10, então, vai pedir que nós digitemos um número inteiro. Nesse caso, nós sabemos que o erro está no 0, então eu vou digitar um 0, avanço para a próxima linha. Nesse ponto, a minha função deveria pedir que eu digite novamente um novo número. Se alguma coisa de estranha aconteceu aqui e eu não entrei no laço de repetição, isso significa que o erro está na linha 12. Então nós já sabemos onde está o erro. Se ele não entrou no laço de repetição com o sinal de maior, significa que ele deve entrar no laço de repetição se for maior ou igual a 0, porque eu também quero que entre no laço de repetição caso o n seja igual a 0. Eu alterei o meu código acrescentando um igual na linha 12, eu não posso esquecer de compilar o meu código mais uma vez. Uma vez compilado o meu código, eu posso tentar executar novamente e verificar. Bom, qualquer número positivo e também o 0 que eu digitar, o programa vai continuar solicitando novos números até que eu digite um valor negativo e o meu programa vai encerrar a sua execução. Bom, antes de nós prosseguirmos, mais uma observação. Perceba que eu não falei nada, mas eu construí o meu código deliberadamente dessa maneira. A minha função getInt veio primeiro do que a minha função main. Na prática, isso não é exigido dentro dos nossos códigos. A minha função main, ela poderia vir antes da minha função getInt. Tá? Não seria problema nenhum a minha função vir logo no início do código. Inclusive, é considerado uma boa prática de programação a sua função main, que é o ponto inicial do seu código, vir logo no início. Porém, o que vai acontecer se eu deixar o meu código dessa maneira? Na hora que eu tentar compilar, eu vou obter um erro. E se eu tentar descobrir qual é esse erro, está dizendo que é na função de obter inteiro negativo. Se eu usar o help 50, vamos ver se ele vai conseguir nos ajudar dessa vez. Bem, ele viu que eu tenho uma declaração implícita da função obter negativo inteiro. Ele está perguntando se eu esqueci de incluir algum cabeçalho, ou se ela não tem um cabeçalho, se eu declarei o protótipo da função. Toda função, obrigatoriamente, toda função diferente da main que está dentro do seu código, obrigatoriamente precisa ter um protótipo. O que é um protótipo da função? O protótipo da função nada mais é do que uma cópia da linha onde você define o nome da sua função e o tipo, só que você replica essa informação antes da sua função main e inclui um ponto e vírgula. Perceba que o protótipo ele não tem chaves, ele não tem o conteúdo do que a sua função vai fazer. Por isso que se chama protótipo. É simplesmente o nome da função. Se a sua função tiver parâmetros, que vamos discutir mais adiante, esses parâmetros eles vão aparecer dentro dos parênteses. Uma vez que você definiu o protótipo da sua função, podemos tentar compilar novamente e aí você vai ver que não obtivemos nenhum erro. Ou seja, qualquer função pode vir depois da sua função main, mas para que isso aconteça, obrigatoriamente você precisa definir o protótipo da sua função. Bem, é isso, pessoal. Eu sou o professor Inácio e essa é a disciplina de Laboratório de Programação.